queria que você fizesse para a nossa audiência um breve resumo histórico, né, dessa questão política entre o povo palestino e o povo de Israel, né, ali, do Estado de Israel, para a gente entender, né, que esse conflito não começou no sábado. Né? Não. Aí eu passo a palavra para você fazer essas explicações para a gente. Pois é, então, Yara e Rebeca, bom dia, né? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder tratar desse assunto. Eu acho que é um assunto que está todo mundo falando, né? Desde sábado, pelo menos. Mas nós do Sebrapaz e das entidades de solidariedade, a gente tem uma posição a respeito desse conflito, porque é um conflito que dura 75 anos, né? São 75 anos de massacre do povo palestino, e as pessoas esquecem disso de propósito, né? Então, eu estava acompanhando a Globo News e os canais de TV, e fica parecendo que ali havia um Estado harmonioso. Eu cheguei a ver pessoas comentando que Israel ajuda os palestinos a sobreviver, né? Que os palestinos seriam os ingratos a lançar esse ataque contra Israel agora. Então, acho que é bem importante isso da gente contextualizar, né? Então, como a maioria das pessoas sabe, o Estado de Israel foi criado pela ONU em 1948, né? Foi uma resolução da ONU de reparação, né? Após o Holocausto. A ideia de criação de um Estado judeu, né? De um Estado para os judeus, não um Estado judeu no sentido teocrático, né? A ideia era a criação de um Estado laico, né? Que pudesse acomodar os judeus depois da perseguição da Segunda Guerra Mundial. E no acordo estava prevista a criação de um Estado palestino. Por quê? Porque aquela região era uma região ocupada pelos ingleses, né? Era uma região colonial, que estava em processo de descolonização, com lutas nacionais travadas pelos povos que ali habitavam, né? Os palestinos, né? Um povo, assim como os judeus, um povo semita, né? Um povo originário daquela região. Então, uma região que é sagrada para 3 religiões monoteístas importantes: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Então, é de fato uma região sensível do ponto de vista religioso e cultural, e há povos que se identificam com aquela área, né? E não só o povo judeu, que tem, de fato, uma identificação com aquela área, né, uma origem naquela área, assim como o povo palestino, e mesmo os cristãos. Então, a criação do Estado de Israel previa, inicialmente, que a capital, Jerusalém, que é sagrada para essas 3 religiões, seria um espaço de convivência, né, de todos esses povos que assim se identificam. O que acontece é que logo após a criação do Estado de Israel, que foi, não, apesar de ter sido uma política levada pela ONU, né, houve uma resistência do povo árabe em geral. Então, já logo após a criação do Estado de Israel, houve já um conflito armado, né, envolvendo o Egito, a Jordânia e a Síria, né, e o Iraque também, já esquecendo o Iraque, né, que invadiram ali o território recém-criado. E aí já teve uma primeira, que a gente chama de uma primeira guerra árabe-israelense, né, que os israelenses chamam de guerra de independência, ou guerra de libertação, porque eles venceram essa guerra, né, e eles expandiram já ali, mal criado o Estado, para um território maior, né, ocupando áreas que seriam destinadas aos palestinos. Depois a gente tem ali essa fase, esse acontecimento, os palestinos chamam de Nábica, né, que seria a destruição, a catástrofe, né, que teria marcado a vida dos palestinos, né, levando a uma imigração enorme de palestinos para fora da área, né, mais de 750 mil refugiados já naquela época, né. Aí depois tem a crise de Suez, não vou me estender, né, porque o pessoal também consegue encontrar essas informações, se tiver vontade de conhecer o assunto, né. E em 67, que acho que é uma data importante, teve a Guerra dos 6 Dias, né, que foi ali mais ou menos em junho de 67, onde Israel venceu a coligação árabe e capturou praticamente todo o território, e encerrando os palestinos na chamada faixa de Gaza, né, que a faixa de Gaza hoje ela tem 45 quilômetros quadrados, e lá vivem mais de 2 milhões de pessoas. E esses 2 milhões de pessoas, o Netanyahu fez uma ameaça esse final de semana, dizendo que eles fugissem de lá porque haveria um banho de sangue, né?
esses 2 milhões de pessoas não têm como fugir da faixa de Gaza, eles estão presos lá. Por quê? Porque a imigração de lá é impossível. Desculpa, o que eu falei? 365 quilômetros, né? Eles não têm como sair de lá. Há cercas para todos os lugares, há policiamento, né? Então, essas pessoas estão encerradas ali, o fornecimento de água é precário, né? Eles dependem muito do Estado de Israel. Há já há alguns anos sucessivas invasões de áreas onde vivem palestinos, com destruição das casas, né? E estabelecimento de assentamentos. E a ONU já tinha declarado esses novos assentamentos ilegais, né? Então, tudo isso, do ponto de vista do direito internacional, é ilegal, né? E Israel continua. Então, o que aconteceu? A gente teve no passado lutas de caráter nacional, de caráter laico, político, liderados pelo Fatah, né? Que tentaram liderar acordos de paz e a criação de 2 estados. E não houve sucesso, porque Israel nunca cumpriu, né, esses acordos. Os acordos de Oslo, por exemplo, viraram letra morta, né? Então, com isso, a gente tem a vitória em 2005 ou 2006, agora eu não lembro o ano, do Hamas, né, nas eleições palestinas ali da Autoridade Nacional Palestina. O Hamas ganha força, o Hamas é um movimento que tem um cunho mais vinculado à religião, né, não é um movimento laico como era o Fatah. E aí as pessoas usam isso para criticar e dizer que é uma guerra fundamentalista, um terrorismo. Na verdade, é uma adesão do povo palestino a uma solução mais radical. Porque imagina, né, são 75 anos de cerco, 75 anos de massacres recorrentes. E nos últimos anos, agora principalmente do ano passado para cá, há uma ascensão ainda maior de ataques a essas áreas para a criação de novos assentamentos ilegais. Então, há ali, de fato, uma espécie de decisão, vamos dizer assim, do povo palestino de dar um basta, né, e partir para a guerra militar, para o confronto militar. E aí esses foguetes, né, que começaram a ser lançados na sexta-feira, a invasão, a derrubada da cerca e a entrada, né, de pessoas, de palestinos, para o lado de Israel, a tomada de reféns, enfim, tudo isso está vinculado a essa resistência, né, a essa luta pela... E o que os palestinos querem? Eles querem território, eles querem o fim dos assentamentos ilegais, né, e querem a criação do Estado palestino. Há palestinos que defendem o fim do Estado de Israel, né, mas a gente concorda aqui, né, que hoje, na situação em que nós estamos, essa seria uma solução que não é possível, né, mas é claro que na mobilização do povo, o discurso vai ser sempre mais, pedindo mais, né, para alcançar o meio termo, vamos dizer assim, que é, de fato, a criação dos 2 estados, o retorno de Israel ao território de 67 e o retorno dos refugiados, né? Essa é a bandeira levada pela FEPAL, que é a federação aqui dos palestinos que os representa aqui no Brasil, né? E dos demais movimentos palestinos pelo mundo. Não sei se eu falei demais, e aí acho que a gente faz um bate-papo, né? Ô Rita, uma pergunta rapidinho, ô Yara, como que estava, qual que era o clima, qual era o cenário na região antes de sexta-feira, né, no início desse ataque surpresa, como eles estão dizendo, como que estava lá o cenário nessa região? Eu acho que isso é bem importante, essa tua questão, porque é o seguinte, a gente, além do que eu falei, da ampliação do número de assentamentos ilegais, de uma maneira muito rápida nos últimos anos, né? Houve ataques a mesquitas, né? Por parte dos israelenses, a prisão de adolescentes, de crianças, de mulheres, né? Cotidiana, né? Havia se ampliado a dificuldade, porque os palestinos que moram em Gaza, eles precisam sair de Gaza para trabalhar, né? Eles são empregados muitas vezes em Israel e eles passam por corredores, são um verdadeiro apartheid, né? E essa passagem para Israel, ela estava se tornando cada vez mais difícil, né, com cenas de violência muito significativas, e ao mesmo tempo o governo Netanyahu, internamente a Israel, vem implementando medidas de tornar o Estado de Israel um Estado cada vez menos democrático, né? Então a gente estava também observando em Israel
um aumento das manifestações do próprio povo israelense, pela questão das modificações em relação ao poder do judiciário, ao poder do legislativo e ampliação dos poderes do executivo. Então, a gente tem também dentro de Israel uma escalada autoritária e fundamentalista, né? Os fundamentalistas religiosos, no caso dessa vez do lado judeu, também vinham ganhando muito espaço. Então, a gente já tinha um cenário de conflagração. E para os palestinos, a ascensão desse Estado ainda mais militarizado e ainda mais centralizado em Israel é uma ameaça. Por quê? Porque isso é a demonstração de que Israel vinha se organizando para ampliar a repressão ao povo palestino. Então, nada ali poderia levar os palestinos a crer que nos próximos meses eles teriam uma distensão da situação ou uma melhoria das suas condições. Pelo contrário, né, o cenário era de intensificação das ameaças, né, e da repressão ao povo palestino. Os partidos que hoje compõem o governo são partidos cujos membros chegam ao escárnio público de pregar a eliminação de crianças, né, pregar a esterilização de mulheres palestinas. Então, assim, realmente uma situação muito, vamos dizer assim, uma situação final para o povo que está encerrado naquele pequeno território. Rita, você vislumbra alguma solução por meio da diplomacia, pela atuação do Conselho de Segurança da ONU nesse conflito? Olha, seria necessário, né, que o Conselho de Segurança da ONU tomasse uma decisão condenando o Estado de Israel pelos crimes de guerra, desde 67, né, e isso nunca aconteceu, porque tem sempre o veto dos Estados Unidos, né. A ONU precisaria de ter uma resolução a respeito dos dois territórios, levar adiante a criação do Estado, e seria necessário, então, não havendo a concordância de Israel, uma solução militar do ponto de vista da ONU, né? A partir do Conselho de Segurança. Agora, é claro, isso é o que a gente diz que estaria dentro do que prevê o direito internacional. Agora, Israel é um Estado que tem amplo apoio militar dos Estados Unidos da América, que é a maior potência militar do mundo, né? É um Estado que tem acesso a armamentos de última geração, a armamentos, inclusive, nucleares, e aí parece que quando a gente fala em a ONU resolver, né, é uma situação que é um pouco irrealista, né? Agora, alguma solução precisa acontecer. É preciso que, de alguma maneira, a ONU capitaneie uma solução negociada. Eu acredito que o povo de Israel, o povo que está se manifestando contra a redução dos seus direitos, né, contra o aumento do poder executivo, essas pessoas podem, de alguma maneira, pressionar internamente em Israel para que haja uma mudança de rumos do seu governo. Eu tenho visto notícias de resistência de reservistas a irem lutar, né? Tenho lido notícias também de crises internas no exército de Israel. Então, pode ser que haja uma virada política. Havendo uma virada política contra o governo Netanyahu, pode ser que uma solução negociada via Conselho de Segurança da ONU possa ser possível, né? Me parece que a ofensiva do Hamas, que já tem o apoio do Hezbollah, mas, assim, o apoio político, né? Não significa que terá o apoio físico, militar, né? Me parece que essa ofensiva tem a ver com isso, né? Com demonstrar a situação limite a que Israel chegou e criar algum tipo de comoção interna ao Estado de Israel, pensando com a cabeça, né, de quem planejou uma ofensiva como essa, sabendo que, do ponto de vista militar, eles estão em ampla defasagem em relação ao Estado de Israel.